Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar promovido pela Primavera. Como já saberão, o tema que vamos tratar hoje está relacionado com um novo módulo de gestão de penhoras e adiantamentos, que vai alargar a oferta na área de recursos humanos e que estamos confiantes de que vai ajudar a melhorarem muito os processos do vosso Departamento de Recursos Humanos. Este módulo, então, surge com algumas motivações. A primeira delas, o facto de haver alguma prática das empresas em fazer adiantamentos ou empréstimos aos seus funcionários para suprir algumas necessidades que estes tenham, mas, essencialmente, devido ao facto de termos assistido nos últimos anos a um contexto adverso, um contexto económico mais difícil, que fez com que as famílias tivessem de endividar-se e fazendo com isso também que aparecesse os processos de dívida, os processos de penhora e as ordens para serem executadas pelas empresas, retendo valores aos seus funcionários e entregando a terceiros. Neste caso, as penhoras podem vir de tribunais, da autoridade tributária, segurança social, câmaras municipais e outras entidades que tenham legitimidade para fazer estes processos de execução e estas ordens de penhora. Por outro lado, este módulo ou estas funcionalidades ocupavam o número 1 no iSuggest e, por isso mesmo, quisemos dar voz ao mercado e dar utilidade ao trabalho que têm em alimentar o iSuggest e, por isso mesmo, levar até vós aquilo que nos mostraram ser a vossa principal necessidade nesta área. Quanto aos destinatários deste módulo, podíamos dizer que são todas as empresas e os escritórios de contabilidade. Todas as empresas porque o Departamento de Recursos Humanos, desde que tenha a necessidade de efetuar a gestão de penhoras, e bem assim de adiantamentos e restituições, mas com uma maior dificuldade de gestão manual que tinham relativamente às penhoras, desde que a empresa tem essa necessidade, então este módulo é-vos destinado. Quanto aos setores de atividade, não há aqui uma diferenciação, pode ser usado por empresas que estejam num qualquer setor de atividade, inclusivamente sejam do setor privado ou do setor público. Para os escritórios de contabilidade, acreditamos ser também uma mais-valia, dado o leque alargado de cenários que podem encontrar nos clientes e nas empresas vossas clientes, poderão, com este módulo, responder de uma forma mais eficiente, simples e eficaz. A solução em si está pensada para responder a 3 realidades diferentes, que, como vamos ver, o tratamento está centrado numa única ficha de criação, para ser mais simples e intuitivo, mas destina-se a 3 realidades diferentes entre si. A primeira delas, as penhoras, ou seja, permitir que se faça de uma forma automatizada as retenções ordenadas pelas entidades oficiais para cumprimento de dívidas. Por outro lado, também está preparado para fazer a gestão da devolução de valores que foram emprestados pelas empresas aos seus funcionários e ainda também a questão das restituições, aqui muito ligado aos processos disciplinares, em que se chega à conclusão e se aplica sanção de que o funcionário tenha que devolver valores em falta que foram detectados pela empresa e cuja responsabilidade está associada a esses funcionários. Veja-se o caso, por exemplo, de um estrago acontecido na empresa ou, eventualmente, falta de dinheiro em caixa ou falta desse dinheiro acima do limite que está coberto por o seguro que eventualmente exista. Vamos então, para percebermos o funcionamento deste módulo, ver uma penhora passo a passo, desde que ela chega aos RH até que ela é executada e até que o valor é entregue, por exemplo, a um agente de execução. Então, o processo inicia-se quando os RH recebem a ordem de penhora e, portanto, recebem algo muito semelhante àquilo que estão a ver no vosso ecrã, em que chega a ordem de penhora com a indicação do montante total da dívida,
qual a percentagem, fração ou valor unitário que deve ser retido ao funcionário em cada mês, a quem deve ser entregue e, eventualmente, como podem ver também aqui onde estou a assinalar agora, a indicação da referência e da entidade a usar para depois ser efetuado o pagamento. Recebida esta ordem e com o novo módulo, o que é que o técnico de RH terá de fazer? Terá de, no RP, registar essa penhora, ou seja, indicar qual é o funcionário que vai ser afetado e quais são as condições dessa penhora para que as mesmas sejam consideradas no processamento. Depois disso, efetuando o processamento normalmente, quer seja o processamento manual, quer seja o processamento automático, se o sistema detectar que para um ou vários funcionários existem processos de dívida pendentes, vai então executá-los nesse processamento e fazer as retenções que forem devidas ao funcionário de acordo com as indicações que eu dei quando criei esse processo de dívida, essa penhora, no caso concreto. Que valor é que vai ser retido no processamento? De uma forma que eu tentei ser a mais simples, o que o sistema vai fazer quando está a efetuar o processamento e detectando que existem penhoras a serem executadas, vai, numa primeira fase, fazer o apuramento da remuneração ilíquida, isto é, vai verificar todos os créditos laborais do funcionário, atendendo à configuração que está feita no desconto, ou seja, ver que tipos de processamentos é que estão a ser afetados e que remunerações é que devem ser consideradas neste cálculo. Depois disso, iremos passar à segunda fase, que é o apuramento da remuneração líquida, ou seja, ao valor que apuramos inicialmente, vamos deduzir os descontos que estejam associados ao desconto do processo de dívida. Tendo a remuneração líquida, temos duas opções, consoante a opção que fizemos quando criamos a penhora. Se o valor a reter for em percentagem, então aplico essa percentagem à remuneração líquida. Já se for um valor fixo, a remuneração líquida é retirado esse valor. No entanto, após isto, entra aqui uma fase mais crítica, que era aquela que era difícil de gerir se eu tivesse de usar um Excel ou um outro método manual e que não fosse automatizado e que não estivesse integrado no ERP, que é verificar o valor mínimo ou o valor impenhorável, ou seja, situar-me dentro dos valores que são permitidos pela lei reter ao funcionário, ou seja, verificar se ainda estou dentro do limite legal ou se já ultrapassei e ajustar a minha retenção a esse limite. Dessa forma, nós disponibilizamos 3 fórmulas de cálculo destes processos de dívida e vamos ver que cada um deles vai ter uma utilidade. Uma das fórmulas é o rendimento mínimo mensal, em que eu estou a dizer qual o valor que quero deixar disponível para o funcionário, podendo retirar o que estiver acima desse valor. E, para cumprimento do artigo 738 do Código Civil Português, disponibilizamos 2 outras fórmulas. Regras do Código Civil, salário mínimo nacional bruto. Regras do Código Civil, salário mínimo nacional líquido. Ambas respeitam todas as regras que estão no artigo 738. A diferença entre o bruto e o líquido é que, na primeira, eu vou fazer os cálculos respeitando o valor do salário mínimo nacional em termos bruto. Na segunda, vou considerar esse valor abatido das contribuições obrigatórias, como sejam Segurança Social e, eventualmente, nos casos aplicáveis, ADSE e CGA. De ressalvar ainda que o salário mínimo nacional que vai ser usado nos cálculos vai atender ao domicílio fiscal do funcionário, ou seja, eu vou atender a isso e ao valor que está configurado no administrador para aquela localização. Portanto, vou ter valores diferentes para o continente, para os Açores e para a Madeira. Entrando um bocadinho mais em profundidade com esta questão das validações que eu faço quando escolho as fórmulas relativas ao Código Civil. A primeira validação que o sistema vai fazer será a validação do salário mínimo nacional, ou seja,
Uma vez apurada a remuneração líquida do funcionário, se ela estiver abaixo ou for igual ao salário mínimo nacional do seu domicílio fiscal, não vai ser efetuada qualquer retenção e, por isso, no processamento não verão nenhum valor referente à penhora, ao cumprimento da penhora. Se for acima do salário mínimo, então irá entrar numa segunda validação, que é verificar qual a relação entre 2/3 da remuneração líquida do funcionário e o salário mínimo nacional. Se esses 2/3 da remuneração líquida for igual ou superior ao salário mínimo em vigor, então o sistema vai perceber que o máximo que vai poder penhorar é a diferença entre a remuneração líquida do funcionário e o salário mínimo nacional. Não vai além disso. Se os 2/3 da remuneração líquida for superior ao salário mínimo, então vamos fazer um terceiro nível de validação. Esta terceira validação destina-se a ver a relação entre os 2/3 da remuneração líquida e 3 salários mínimos nacionais. Mais uma vez a mesma lógica. Se esses 2/3 forem iguais ou inferiores a 3 salários mínimos, o máximo que eu vou poder penhorar ao funcionário é a diferença entre a remuneração líquida e os 2/3 da remuneração líquida. Se os 2/3 da remuneração líquida forem superiores a 3 salários mínimos, então o que eu vou penhorar, na melhor das hipóteses, será a diferença entre a remuneração líquida e 3 salários mínimos nacionais. Todas estas validações são feitas automaticamente e, portanto, não terão de preocupar-se já com o cumprimento de cada uma delas. O RP fará esse trabalho por vocês. Uma vez chegado ao final destas 3 validações, pode acontecer uma de 2 coisas. Se o valor que eu tentei reter ao funcionário for igual ou inferior ao máximo penhorável que eu obtive na sequência destas validações, então é retido o valor do desconto que tinha sido apurado. Se o valor a reter for superior ao máximo penhorável que eu tenho para aquele funcionário, então o valor retido é o máximo penhorável. Feito o processamento e para que o funcionário tenha clareza em perceber o que é que lhe está a ser retirado e porquê, no recibo vai passar a ser incluída a menção de que está a ser cumprido uma ou mais penhoras ou uma ou mais processos de dívida, no caso de ser adiantamento ou restituição, com a identificação de qual é e qual é o valor que está a ser descontado ao funcionário para cumprir essa dívida. Uma outra análise que quisemos trazer-vos é a questão de perceber qual é que era, relativamente a cada um destes processos, o valor inicial em dívida, o valor que foi descontado ao funcionário naquele período, o valor que já foi sendo retido ao funcionário, ou seja, o que é que ele já pagou e o que ainda está em dívida. A possibilidade também de, em qualquer momento, eu conseguir perceber qual é que era o ponto de situação do processo de dívida a uma data. Imaginando, eu posso querer saber, no início deste ano, como é que estava um dos processos de dívida do meu funcionário António e posso ter a noção de tal e qual como ele estava nessa data e como é que ele foi evoluindo até agora. Perceber também quais os processos pendentes para cada um dos funcionários e termos aqui várias vistas para se chegar às necessidades, quer de quem faz o controlo no RH, quem faz o controlo na tesouraria e faz os pagamentos, ou, eventualmente, uma outra análise com outro detalhe para quem está num nível de gestão. E é possível depois também facilmente extrair informação para ser enviada à tesouraria para que depois ela possa fazer os pagamentos para os agentes de execução ou eventualmente as próprias outras entidades que estejam elas a fazer essa cobrança. Também garantimos de uma forma automática a integração em contas correntes e na contabilidade dos valores que forem descontados aos funcionários. E aqui algumas notas. No que respeita às contas correntes, terem atenção que se o processo de dívida que eu criei for do tipo de penhora, então vai ser usada a informação relativa à entidade executante que está associada. Se for do tipo adiantamento, se a entidade executante estiver preenchida essa informação utilizada na integração,
Se não estiver preenchida, será utilizada a informação relativa ao funcionário. De notar ainda que no processo de integração em contas correntes destes valores será criado um pendente com o documento que está configurado no administrador para o desconto que estiver associado ao processo de dívida. Nesse pendente que é criado, no separador Observações, vocês vão poder ver lá a mesma informação que colocarem no campo Referência na criação do processo de dívida. Ou seja, quando forem no campo Referência colocar a entidade e a referência para a qual deve ser feita a transferência, do lado da tesouraria, essa informação vai ser recebida e vai poder ser utilizada para dar o devido encaminhamento. Ao nível da contabilidade, para tornar possível uma correta integração destes valores, disponibilizamos um novo token de conta para a entidade executante ou funcionário e é o token de percentagem P, que deve estar corretamente configurado antes de começarem a usar este novo módulo. E, mais uma vez aqui, distinguimos o comportamento se estivermos perante uma penhora ou se estivermos perante um adiantamento. Estando perante uma penhora, é devolvida a conta associada à entidade executante. Estando perante um adiantamento, esse token vai devolver a conta associada à entidade executante se esta estiver preenchida no processo de dívida. Caso não esteja, é mais uma vez usada a informação, neste caso é descodificada a conta associada ao funcionário. Acreditamos que possa ainda ser uma mais-valia para vos auxiliar neste trabalho um painel de informação relacionada que disponibilizamos e que depois vamos ver em mais pormenor a quando da demonstração. Aqui vão poder acompanhar o progresso do pagamento e da execução destes processos de dívida e das vossas penhoras, ou melhor, das penhoras dos vossos funcionários, e ter aqui alguma noção de acompanhamento e um pormenor que pode ser importante na tomada de algumas decisões, como vamos ver. Vamos passar então agora a uma breve demonstração do produto para que a informação que vos passei consigam vê-la agora a ser levada à prática e a acontecer. Portanto, estando posicionados no módulo de recursos humanos, salários e honorários, ok? Alterações mensais, verificam que temos aqui uma nova entrada, precisamente ligada a este novo módulo, processos de dívida, e aqui, centralizado neste local, vamos poder registar as penhoras, mas também os adiantamentos e as restituições que o funcionário tenha de fazer. Selecionando aqui um funcionário, mostrar-vos que se selecionarem o funcionário, acionando aqui o F4 da referência, eu vou conseguir perceber todos os processos de dívida que estão pendentes para esse funcionário e como veem, eu fui aqui um bocadinho mazinha com este funcionário, criei vários processos de dívida, mas vão perceber porquê, vão perceber que isto depois tem uma lógica, vou mostrar já à frente no processamento. Isto para dizer-vos que, em simultâneo, eu posso ter um funcionário com vários processos de dívida, sejam eles penhoras, mas também penhoras com adiantamentos, penhoras com restituições, e ele vai perceber qual deles é que ele deve acionar primeiro. Este exemplo que vos trouxe é o exemplo de uma penhora de pensão de alimentos e, como podem ver, eu coloquei aqui já na entidade ordenante o Tribunal de Família e Menores, no caso usei o de Braga, e na entidade executante identifiquei o agente de execução que está a titular deste processo e que vai ser a pessoa a quem nós vamos entregar o valor. Caso a entrega seja direta para o filho ou o cônjuge, deverá ser indicado também aqui como sendo o executante. Em termos de, aqui nestes separadores iniciais, podem ver o separador observações, onde vocês podem colocar as notas que acharem importantes e que vos ajudem a fazer esta gestão.
E nos anexos podem colocar a ordem que receberam do tribunal para fazer a penhora ou, por exemplo, o acordo de pagamento que foi feito com o funcionário relativamente ao empréstimo, ao adiantamento que lhe fizeram. Voltando, temos aqui o estado em que eu quero que este processo de dívida esteja, e isto vai ser muito importante porque depois tem consequências ao nível do processamento. Portanto, este processo está no estado ativo, significa isto que ele vai ser considerado no próximo processamento que eu faça deste funcionário, mas, além destes estados, eu tenho um conjunto de outros, como podem ver, e o estado inativo pode ser usado como aquele em que eu ainda estou a criar um draft, ou seja, ainda estou a criar o processo de dívida, mas não quero ainda ou ainda não tenho toda a informação recolhida para que ele possa já entrar no próximo processamento. Suspenso, no caso de, imaginem que eu estou a executar uma ordem de penhora, estou a fazer as retenções, mas o agente de execução notifica-me a dizer que por ordem do tribunal deve ser suspensa até a ordem em contrário. Portanto, venho aqui, suspendo, ele deixa de ser considerado nos processamentos e depois pode ser retomado se eu voltar a colocar no estado ativo. Mas imaginem que o funcionário que tinha então uma dívida que vocês estavam a cumprir via penhora, fez um acordo em tribunal e pagou de uma só vez tudo o que estava em dívida ou o que restava a pagar e recebem essa indicação do tribunal. Então, devem colocar o estado cancelado e, eventualmente, nas observações, colocar o motivo desse cancelamento. Por último, temos o estado concluído, mas este estado não está acessível ao utilizador. É um estado de sistema e aparecerá como concluído de duas formas. Ou quando o período final, se eu aqui o indicasse, for atingido, ou seja, imaginem que eu dizia que esta era uma dívida para terminar em dezembro de 2017. Chegado a esta data, ele iria deixar de continuar a fazer o desconto ao funcionário. Ou, se todo o valor que eu indiquei como estando em dívida foi já retido ao funcionário e entregue à entidade competente, também será colocado no estado concluído. Este campo de prioridade é um campo muito importante porque também ele vai ter impacto no processamento e também para a vossa organização, porque aqui eu consigo ver quais os processos de dívida que estão associados a este funcionário e com que prioridade. Como podem ver, eu tenho aqui várias prioridades definidas e a primeira delas é esta aqui que eu, no meu caso, coloquei como prioridade 9. Significa isto que o sistema vai, no processamento, começar por executar este processo de dívida e, se ainda houver valor sobrante, cumprindo todas aquelas regras que já vimos do Código Civil, vai tentar ir à penhora que está com a prioridade seguinte e assim sucessivamente. Se o valor que eu tinha disponível se esgotar logo com a primeira penhora, nesse processamento não será considerado outra, mas logo que a mesma termine, ele vai buscar a penhora seguinte de uma forma automática, sem terem que dizer qual é que ele deve buscar, ele faz esta gestão. Quanto ao tipo, neste caso é uma penhora, mas, como vos disse, podem também fazer o tratamento de restituição de adiantamentos e restituição de valores, como o exemplo que vos dei, no caso de processos disciplinares. Quer na referência, quer na descrição, são campos de texto livre. Significa isto que vocês podem colocar o texto que melhor se adequa às vossas necessidades e que seja mais fácil para a vossa organização. Indicam então quem ordenou, quem está a ordenar e quem está a executar e aqui o campo para referência para pagamento. Okay? Aqui eu coloquei a referência e é esta referência que vai ser passada então para o campo observações, para o separador observações, quando é criado o pendente em contas correntes. Podem definir aqui o período inicial e o período final em que deve ser executada esta penhora e aqui indicam qual o desconto que vai ser usado para fazer estas retenções ao funcionário.
alertar que, previamente à criação dos processos de dívida, devem configurar os descontos que vão usar aqui e uma nota de indicar nesta área, como já tinham até agora com todos os descontos, quais os tipos de processamento que são afetados e, caso não queiram algum deles, desselecionar para que não seja considerado. Depois aqui, o valor a reter é o valor que eu vou reter ao funcionário em cada período e pode ser percentual ou pode ser em valor. Neste caso eu usei a percentual e aqui é para aqueles típicos casos em que o Tribunal nos indica que é 1/3 da remuneração do funcionário a penhorar. Portanto, está aqui a indicação de que é 1/3. No entanto, poderiam pôr 10%, 20%, aquilo que se adequar às vossas necessidades. Uma nota ainda, esta opção, cálculo autónomo nos subsídios, tem uma finalidade. E é a seguinte, caso a mesma não esteja ativa, significa isto que eu vou fazer o desconto ao funcionário em 12 meses. Isto quer dizer o quê? Nos meses em que o funcionário receba o vencimento, mas também um subsídio, seja de subsídio natal ou férias, se não estiver acionado, eu vou juntar o valor que vem do vencimento com o valor que ele recebeu dos subsídios e faço uma única retenção. Se eu quiser que nessas situações sejam feitas 2 retenções autónomas, ou seja, uma retenção pelo que surge do vencimento, outra retenção relativa ao valor que vem dos subsídios, devo ativar esta opção. E aí é calculado numa lógica de 14 meses. Neste campo, indico qual é o valor total da dívida. No seguinte, o acumulado inicial, caso exista, ou seja, imaginem que tem um valor que foi processado noutro ERP ou que foi processado fora do ERP, mas já estava em execução. Imaginem que têm penhoras neste momento que já estão a executar e que estão a acompanhar com um Excel. Quando começarem a registar neste módulo, se quiserem ter uma rastreabilidade de todo o processo, colocam aqui o valor que já foi calculado fora do ERP e ele irá mostrar aqui no valor processado o que é que já foi descontado ao funcionário e na coluna saldo o que é que ainda está em dívida. Neste caso, conseguem ver que ainda não foi descontado nada ao funcionário, ok? O saldo é exatamente igual ao total da dívida. Mas estes 2 campos irão sendo mexidos a cada processamento que eu faça para cada funcionário, aumentando o processado e retirando ao saldo. Aqui a indicação das fórmulas, como vos dizia, podem escolher então as regras do Código Civil usando o salário mínimo bruto ou usando o salário mínimo líquido e também a fórmula rendimento mínimo mensal. Eu usei propositadamente este exemplo, é um exemplo de uma penhora de alimentos e nesses casos a regra já não é a de que o funcionário deve ficar com o salário mínimo mensal disponível, mas bastante menos. O valor que se diz é o valor do rendimento social de inserção e, portanto, nesses casos em que sejam penhoras de alimentos com essa regra, a fórmula escolhida deve ser rendimento mínimo mensal e, durante o ano de 2017, o valor que deve ser assegurado ao funcionário são 203,35 €. Claro que, quando for atualizado este valor, deve ser feita a respectiva atualização. Uma outra nota que vos queria deixar, aqui nesta área onde estão a ver agora, temos as listas disponíveis e tenho a possibilidade de ver todos os processos de dívida que eu tenho registados no ERP, eventualmente aqueles até que já foram cumpridos na totalidade, ou a possibilidade de ver todos os processos de dívida ativos dos meus funcionários. É isso exatamente que vamos ver. Portanto, aqui vocês veem quais são os funcionários que têm processos de dívida, que tipo, que referência é que têm. E podem fazer os filtros que assim entenderem, ok? Por exemplo, neste caso estamos a ver apenas as penhoras. Facilitando também, aqui através da opção de contexto,
podem passar diretamente para o processamento manual, se assim quiserem, do funcionário onde estão, que é o que vamos fazer. E como podem ver aqui, eu tenho 3 dos vários processos que esta funcionária tinha, eu tenho 3 a ser executados, ok? Com o valor aqui a ser retirado ao funcionário e podem pensar, todos eles estão com 1/3, porque é que o último tem um valor diferente dos 2 primeiros? Porque, como eu vos disse, eu coloquei ali uma regra quando criei, que é deixar ao funcionário o valor de 203,35, porque era uma penhora de alimentos, ok? Portanto, para deixar este valor, já não consegui executar a totalidade do valor deste terceiro processo de dívida e o quarto e o quinto já não há valor suficiente para ele, portanto, ele já não conseguiu executar neste mês. Vou só aqui, para mudar aqui a perspectiva, vou mudar o funcionário. Vamos agora ver aqui o João. E um pormenor que eu acho que pode ser interessante. Imaginem, estão aqui com este funcionário e o que querem ver é o tal painel de informação relacionada. Por norma, esse painel já está ativado no vosso ERP, mas caso não esteja, devem vir a esta zona, à ribbon, no separador ver e acionar o painel de informação relacionada. E se o fizerem, ou se já o tiverem ativo, o que vão ver é o que tem aqui do vosso lado direito do ecrã. Portanto, relativamente a este funcionário, ao João Fonseca, eu vou conseguir perceber de uma forma rápida que processos de dívida é que ele tem, quantos de cada tipo, neste caso ele tem uma penhora e um adiantamento, qual é que era o valor inicial dessas dívidas e o total, o valor que já foi pago e o valor que ainda está em dívida. Imaginem que o funcionário vos faz essa pergunta. Facilmente conseguem tirar esta informação. Depois, de uma forma gráfica, ver o progresso dos processos de dívida, ou seja, aqui a azul eu vejo o total em dívida relativo a penhoras, aqui o total em dívida relativamente a adiantamentos, a verde o que é que eu já paguei de penhoras e aqui a roxo o que é que já paguei de adiantamentos. E, portanto, podem ir vendo estas duas áreas crescer até que esteja totalizada o cumprimento da dívida. Uma outra nota, aqui conseguem ver também os últimos processamentos do funcionário, vendo qual é que era o valor bruto que o funcionário teria a receber, o peso que os outros descontos, como sejam Segurança Social, IRS e outros descontos oficiais, o peso que os processos de dívida estão a ter no processamento funcionário e depois quanto é que resulta líquido. Isto de uma forma gráfica, visual, mas também com valores ao cêntimo, ok? Ver em cada período os vencimentos brutos, os descontos, os processos de dívida e qual a percentagem dos descontos e dos processos de dívida sobre o valor bruto. Para terminarmos a demonstração, só aqui um outro pormenor. Aqui no contexto tem uma outra opção, que é a consulta de movimentos, mas que encontram também no navegador, na área de exploração, e se acionarem, eu vou pôr aqui, podem usar o vosso critério de consulta, eu vou colocar desde, imaginem que eu quero ver até inclusivamente do ano passado, e posso indicar aqui quais é que eu quero ver, só penhoras, só adiantamentos, só restituições, no caso eu quero ver tudo e quero ver de todos os funcionários. Faço atualizar e, portanto, vem aqui todos os movimentos que eu tive entre estas datas para todos os funcionários e todos os processos de dívida. Claro que podem filtrar por funcionário, por processo de dívida, por entidade executante para ter uma vista mais facilitada. Esta é a vista geral. Depois podem ainda criar vistas diferentes, ok? Eu tenho aqui 4 vistas diferentes. Uma que eu tenho para os funcionários, uma que eu tenho genérica para os processos de dívida, uma que é aquela que eu uso para depois enviar à tesouraria e eles facilmente verificarem se o que estão a pagar está coincidente com aquilo que eu tenho do lado do RH.
Portanto, podem criar as vistas que quiserem e que forem mais úteis e que vos facilite o vosso trabalho. Portanto, de uma forma assim muito abreviada, conseguiram ter um overview sobre este módulo de gestão de penhoras e adiantamentos e podem facilmente adequá-lo às vossas necessidades. Nos próximos 20 minutos vamos estar convosco para vos ajudar a tirar as dúvidas, responder às vossas questões, tudo aquilo que quiserem saber sobre este módulo e que ainda não saibam ou que queiram uma explicação mais detalhada. Resta-me agradecer, em meu nome e da Primavera, o facto de terem estado connosco hoje, de dedicarem este tempo do vosso dia e esperamos que tenha sido útil e que possamos ver-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.